E para falar um pouco sobre a questão do jovem, do conservadorismo, a gente precisa voltar um pouco na história, sabe? De ver como que é possível, né, uma pessoa ela entrar na faculdade, ter bases cristãs, desde criança, foi na escola dominical, e depois ela se tornar uma feminista, depois ela se tornar uma ativista pró-morte, né, de crianças dentro do ventre. Tudo isso não é do nada. Isso são coisas realmente que foram feitas ao longo dos tempos. E aí, alguém já ouviu falar de um cara chamado Karl Marx? Só levanta a mão, só para saber mesmo. Karl Marx, beleza? Show. Esse cara pregava o seguinte, que era necessário a gente fazer uma luta armada, né, onde teria mesmo armas, teria o proletariado, a burguesia, essas duas classes iriam se enfrentar, e a de baixo iria se acender, e assim teríamos a perfeição. Primeiro erro disso aí, né, e agora eu vou fazer a pergunta para levantar a mão se não souber. Quem já ouviu falar em Russell Kirk? Bem menos pessoas. Por quê? Porque seu professor não vai falar de Russell Kirk, né? Vai falar de Marx, de Engels, Durkheim. Mas Russell Kirk, no seu livro A Política da Prudência, ele trata sobre um princípio do conservador, que é o princípio da imperfectibilidade, que fala o seguinte: como seres imperfeitos, é impossível um ser imperfeito criar algo que seja perfeito. Ou seja, o ser humano, ele não consegue criar uma sociedade, uma ordem social perfeita, porque ele é imperfeito. Então, quando a gente vê na universidade, né, pessoas colocando a cara, por exemplo, do Che Guevara, que é a segunda imagem mais mostrada do mundo, aí ele só perde para Jesus Cristo, graças a Deus, né, capitão? Só perde para Jesus Cristo. Quando a gente vê isso, você vê que há algo por detrás de todas as coisas. Existe uma pesquisa que diz o seguinte: 7 a cada 10 cristãos que entram na universidade, eles deixam a sua fé. Ou seja, 7 a cada 10 cristãos deixam a sua fé. A gente está perdendo uma guerra no campo da mente, a gente está perdendo uma guerra no campo intelectual. Nós somos um ser tricotômico, certo? Ou seja, nós somos corpo. Como que a gente alimenta o nosso corpo? Que isso, gente? Fala! Comendo, né? Comendo pão de queijo, né? Me negócio de pão de queijo. O seu espírito, como que se alimenta o seu espírito? Jejum, oração, Bíblia. Aí eu te pergunto, como você alimenta a sua alma? Caraca, Nicolas, nunca tinha pensado que eu sou uma alma. Já dizia C.S. Lewis, né? Você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. Então, a gente está perdendo hoje, a nossa geração, um grande problema é a falta de alimentação da sua alma. Quando você via anteriormente, né, que existiam pessoas que alimentavam a sua alma, como por exemplo Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, você tinha Aristóteles, Platão, Sófocles, todos esses, C.S. Lewis, você percebe que existiam pessoas que estavam preocupadas no sentido da vida. E aí quando você entra na universidade, o professor pede para que você abole as verdades. Não existe verdades, a não ser a minha. Ou seja, você é ensinado na sua universidade a que mesmo que o seu pai tenha te influenciado, ele tenha te ensinado que Cristo é amor, de que você tem que construir uma família, nada disso vale. Em 6 meses você deixa essa ideologia, ou seja, nós jovens, nós estamos perdendo uma guerra no campo das ideias. Antônio Gramsci, nos Cadernos de Cárcere, quando ele estava preso pelo verdadeiro fascista Benedito Mussolini, em 1933, ele ficou trancado no cárcere, onde ele pediu vários cadernos, falou: me dá um caderno aí, escrevia, me dava outro, escrevia, e isso depois, quando compilado, se tornou os Cadernos do Cárcere. O que ele tratava lá? Hegemonia cultural. O que quer dizer hegemonia cultural? É você trocar a estratégia de Marx, que antes era armada, agora ela é cultural. Ou seja, você vai ter que fazer uma revolução que tinha 3 requisitos. E eu peço que vocês prestem atenção nisso aqui. A revolução deveria ser silenciosa, onipresente e invisível. Ou seja, ela tinha um imperativo categórico divino. Quem que é onipresente? É Deus. Quem é invisível? É Deus. Quem está em todos os lugares? Só pode ser Deus. Então a revolução você não vê, você não escuta. Ela é invisível, mas ela está em todos os lugares. Isso é esquerda. Aí eu peço para vocês um exemplo. Onde você vê a esquerda hoje no seu dia a dia? O livro do MEC é um. Quem chuta outra coisa? Aonde? Na Globo. Só? Na política, escola pública.
universidade, faculdade. Mas sabe onde a gente não consegue enxergar a esquerda? Sabe por quê? Porque ela está em todos os lugares. Ela deixou de ser sólida e passou a ser gasosa, ou seja, nós respiramos a esquerda. Então, por exemplo, a Netflix poderia chamar Comunix, já é vermelha, né? Já está nem caminho andado. Por quê? Não existe um seriado, não existe um filme, não existe um documentário que não possui um viés, uma agenda de esquerda. E aí Antônio Gramsci, você vai falar, Nicolas, mas peraí, o que tem a ver Antônio Gramsci com aquilo que a gente está vivendo hoje? Antônio Gramsci, ele trouxe um conceito chamado círculo de cultura, que ele dizia o seguinte: você iria fazer conselhos, nos conselhos da fábrica, círculos mesmo, e você iria juntar para produzir a formação de um novo homem. Ou seja, a esquerda não está preocupada, jovem, em simplesmente fazer com que você pegue uma foice e um martelo, não. Ele quer que você seja de esquerda sem saber que você é de esquerda. Estão conseguindo compreender isso? Então toda a agenda de esquerda, ela é programada, ela é estabelecida para formar um novo homem. Quem nunca teve uma aula aqui de ética, empreendedorismo, filosofia, sociologia, que é de rodinha? E aí você para e pensa assim, não, Nicolas, mas é pecado fazer círculo? Não, não é pecado. Se você fizer uma estrela lá no meio, talvez dê merda, mas assim, surge uma feminista lá do meio. Mas esse que é o problema. A gente começa a olhar as coisas do mundo e acha que a nossa cultura é como se fosse uma banana, que aí ela vai amadurecendo, fica podre e fala, olha, a sociedade está uma porcaria, do nada, oh meu Deus. E aí trazendo para o aspecto cristão, eu queria só abrir aqui, lá em João 18:37, fala o seguinte: muitos de nós acreditam que o relativismo moral vem talvez de agora, dos anos 60, escola de Frankfurt, Herbert Marcuse, Theodor Adorno. Não. Olha só que legal essa passagem aqui. Gente, tem como fazer silêncio só um minutinho? Só um minutinho? Boa. Eu aprendi muito isso. Quando alguém fala, o outro escuta. Isso é importante. João 18:36 fala assim, ó: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Aí olha só o que Pilatos, ele pergunta para Jesus Cristo. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Tu dizes que eu sou rei, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: o que é verdade? Pilatos questionou Jesus e falou: pá, e aí o que é verdade? Parece professor de sociologia, né? O que é verdade? Sua verdade pode ser para você, para mim pode ser diferente. Quantas vezes eu não ouvi isso na universidade? Nós, como conservadores, eu vou falar uma coisa que é muito importante. Nós não precisamos mais de pessoas que falam sobre o conservadorismo. Como assim, Nicolas? Nós não precisamos de pessoas que falam sobre conservadorismo. Nós precisamos de pessoas que vivem o conservadorismo. É muito diferente. Quando você se coloca para entrar na guerra, assim como eu entrei na minha universidade, minha professora me perseguiu, colocando eu fazer a prova individual. Ela era feminista, ela não encontrava, eu ia fazer assim, ela fazia assim. Ela não me cumprimentava por eu ser homem. E aí nisso o que acontece? Você perde e fala assim, olha, por que hoje, por exemplo, nós perdemos tanto tempo, talvez, produzindo memes que eu amo? Quem não viu o Bolsonaro levantando um cachorro? Eu amei. É bom meme. Mas quanto tempo da sua vida você tem dedicado para alimentar a sua alma? Não adianta absolutamente nada o slogan do Jair Bolsonaro passar de um slogan. Não adianta, cara. Sabe? Tem que ser Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, mas isso tem que estar dentro de nós. Se a gente ignorar a parte de Deus em nossas vidas, não adianta. Eu não estou aqui simplesmente como um ativista político. Acima de tudo, acima de ser conservador, acima de eu ler Roger Scruton, acima de eu ler Russell Kirk, acima de eu ler tudo isso, eu sou cristão. Ponto. É o cristianismo que vai me dar base para eu conseguir recusar as coisas ruins. É o cristianismo que vai me dar base para eu ter uma boa base na sociedade, que é a minha família. Hoje os cristãos, hoje os jovens... Obrigado. Hoje os jovens, eles são escravos da própria vontade dele.
Muita gente me pergunta assim, Nicolas, qual é o problema dessa geração? O problema dessa geração é que ela tem uma distorção da realidade. Ela não sabe mais aquilo que é real, ela não sabe aquilo que é ilusório. Ela olha para o almoço de família de domingo e acha que isso é muito menos importante do que uma reunião do DCE dela cheia de maconha. Consegue compreender? Então, Nicolas, eu vejo que nós como direita, nós somos base. Nós temos um presidente que, graças a Deus, ele é um cara cristão, um cara correto, que deu até a vida dele, né, digamos assim, para poder levar em diante pessoas que estão acreditando nele. Eu peço para que vocês levem em consideração de que não existe outra esperança no horizonte a não sermos nós. A esperança de fato somos nós. Não é um discurso aqui meramente de coaching, de olha, vai, se você perder o ônibus, seja o ônibus. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que eu me preocupo de verdade. Pode não acreditar, mas existem pessoas que não fazem as coisas por interesse. Existem pessoas que recusam os deleites humanos, como por exemplo, fala, Nicolas, poxa, por que você não sai pegando um monte de menina? Por que você não sei o que? Meu amigo, eu tenho um sentido de vida. Acabou. Quando eu leio Viktor Frankl, ele me apresenta e fala assim, olha, se você não tiver um objetivo de vida, se você não tiver um sentido da vida, você vai se perder, cara. Então eu fico pensando assim, olha, se eu, Nicolas, eu tive uma boa estrutura, eu ainda assim enfrento os meus sofrimentos, enfrento minhas tristezas, e eu tenho Cristo, imagina quem não tem. Qual que é a sua função? A sua função é ganhar like? A sua função é ter compartilhamento? A sua função é conseguir uma live com alguém importante? Que sentido ridículo de vida. O meu sentido aqui é ser uma referência no seguinte âmbito: eu não sou cristão porque eu sou o melhor, eu sou cristão exatamente porque eu preciso de alguém maior que eu. Se nós não tivermos a capacidade, se nós não tivermos a humildade, se nós não tivermos a condição de raciocinar que aquilo que você faz hoje impacta não para mim, eu não falo assim, eu vou fazer isso aqui para minha família, putz, muito egoísmo, eu faço isso aqui realmente para outras pessoas, porque eu acredito que de fato dá para a gente mudar as coisas, dá para a gente chegar e explicar para um jovem, falar, irmão, Felipe Neto não é referência, cara, meu amigo, essa vida, sabe, de famoso, etc, isso aí não é vida. O que adianta você dividir a sua vida inteira, você não buscar um propósito de vida? Busque o seu propósito de vida. Eu tenho certeza que todo mundo está aqui, veio por uma causa e não é à toa. Se você teve a disposição para um sábado, sabe, de manhã, estar aqui à tarde para poder ouvir falar sobre política, é porque você tem algo dentro de você que está inconformado. Quando você está inconformado com algo, aí nasce um chamado. Atenda seu chamado. Não existe nenhum outro esperança no horizonte a não sermos nós. A esperança somos nós, pessoal. Muito obrigado. É isso aí. E com isso a gente encerra o painel 5, né? Com a presença do Nicolas. Agradecer demais.